Saudações em Cristo aos irmãos, nós vamos continuar com os nossos estudos no livro de João, no capítulo 11. Nos primeiros capítulos nós falamos a respeito da salvação, vimos o porquê que Cristo Jesus veio para nos dar a salvação, para nos dar o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e por isso ele diz que ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é aquele que faz haver abundância em nós daquilo que satisfaz o desejo de nos encontrarmos a Deus, de preencher o vazio que há em nós, que é exatamente a medida de Deus que o homem perdeu quando entrou o pecado no mundo, e através do pecado de Adão toda a raça humana pecou, todos se afastaram de Deus. Mas agora há necessidade de nós voltarmos para uma nova vida, um novo nascimento, um novo encontro com Deus, para que possamos desfrutar das bênçãos celestiais. E no capítulo 11 nós fazemos um parêntese para poder falar a respeito da vida cristã. E agora no versículo 7 nós vamos ler a respeito da história em que Cristo Jesus, ali na região da Galileia, recebe a notícia de que Lázaro de Betânia, na região da Judéia, estava doente. Marta e Maria mandam avisar a Jesus e ele recebe aquela notícia: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas Jesus permaneceu ali, permaneceu naquela região distante, sem ir de imediato ao encontro de Lázaro, e Lázaro padeceu com a sua enfermidade e chegou à morte. E agora Jesus, então, tendo Lázaro morrido, ele resolve sair de encontro a Lázaro, porque havia um propósito de Deus na vida daquele homem, que era manifestar o poder de Deus, manifestar o poder de Cristo Jesus, para revelar que Cristo Jesus era o Senhor sobre a vida, com poder sobre a morte. E diz assim o versículo 7. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Respondeu Jesus: O dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Jesus ele tinha o poder dado por Deus, como Jesus, como homem. Ele recebeu o poder de Deus, da revelação do Espírito sobre as coisas que acontecem no mundo. E Jesus era verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente filho de Deus. Por isso ele sabia o que se passava até mesmo na mente das pessoas e aquilo que se passava fora da sua presença. E ele sabia então que Lázaro havia morrido e que era necessário manifestar o poder de Deus na ressurreição de Lázaro. E agora Jesus então chama seus discípulos: Vamos para a Judéia. Mas os discípulos ficaram por entender, porque se nós olharmos os capítulos anteriores, quando Jesus estava na região da Judéia, aqueles judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque não conformavam com a sua declaração de que ele e o Pai eram um só, de que ele era o verdadeiro Filho de Deus, que ele era o Messias enviado para poder revelar a Deus a este mundo. E aqueles homens estavam dispostos a matar Cristo Jesus. E Jesus agora diz: Vamos voltar para a Judéia. Aquilo foi algo incompreensível para os judeus, porque eles não esperavam jamais que Jesus voltasse para a região da Judéia enquanto tivesse aquele clima de apedrejamento, o clima de morte para Jesus. Eles então se opõem a Cristo. Como que ele poderia ir para um lugar em que ele corria o risco de morte? Jesus então diz: Olha, não tem 12 horas no dia?
Se alguém anda de dia, não tropeça. E ele diz então que é porque é iluminado pela luz. Nós não podemos esquecer jamais que Cristo Jesus se apresenta como a luz para este mundo. Ele é a luz que pode nos guiar nos caminhos de Deus. E nós temos que andar enquanto ainda é tempo, enquanto nós podemos, antes que nós também experimentemos a morte, mas temos que andar então de acordo com a vontade de Deus, iluminados pela luz de Cristo Jesus que nos conduz para a vontade de Deus. E todas as vezes que nós nos conduzimos para segundo a vontade de Deus, às vezes pode nos tornar incompreensível determinados caminhos, circunstâncias que acontecem com as nossas vidas e que nós podemos perguntar: por que eu vim parar aqui? Se você colocou na presença de Deus, se você pediu a orientação de Deus e se você foi sensível à voz de Deus para decidir conforme a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria que é manifestada de acordo com os ensinamentos, as instruções de Cristo Jesus, para você decidir o caminho que você haveria de andar até que você chegasse àquele ponto em que você pergunta: por que estou aqui? Com certeza você andou em cumprimento à vontade de Deus. Você tomou as decisões, não aquilo que seria melhor para você, mas melhor em conformidade com a palavra de Deus. E quando nós caminhamos assim, podemos ter a certeza que haverá sempre uma condição favorável à glorificação de Deus, uma condição favorável ao cumprimento da vontade de Deus. Muitas vezes podemos entender que aquela não é a melhor coisa para nós. Nós podemos ver isso na vida de Paulo. Paulo dizia que ele estava encarcerado, ele estava algemado, preso, sem liberdade para anunciar o evangelho, assim como ele achava que seria o melhor para ele, mas ele tinha certeza que aquelas cadeias, aquela prisão, haveria de glorificar a Deus e daria a ele a oportunidade de levar o evangelho a Roma e diretamente ao imperador. Portanto, aquela situação que a princípio poderia lhe parecer desfavorável, era algo favorável ao evangelho, era algo favorável à glorificação de Deus. E ele podia ter essa plena certeza, porque ele se deixou conduzir pela vontade de Deus, se deixou conduzir para aquilo que seria o melhor para o evangelho. E por isso Paulo ele tinha a plena certeza de que a sua vida haveria de frutificar e haveria de dar bons frutos, porque ele procurou andar conforme a luz. E Cristo Jesus quer que nós possamos fazer assim. Jesus ele não temeu qualquer apedrejamento dos judeus, do pessoal da província da Judéia. Ele não temeu pela sua própria vida, porque ele sabia o que haveria de acontecer, que a vontade de Deus seria manifesta, o poder de Deus seria manifestado para despertar do sono Lázaro. E quando ele fala que ele haveria de ir para despertar do sono, ele nos dá um outro ensinamento. A morte do justo, ela não passa de um sono. A morte de um justo não passa de um até breve, porque nós deixamos este mundo para aguardar a volta de Cristo Jesus, para aguardar o dia em que ele haverá de voltar e fazer com que todas as sepulturas entreguem os seus mortos, para que os corpos, sendo glorificados, possamos ter um corpo igual ao corpo de glória de Cristo Jesus. E por isso não devemos perder as nossas esperanças, ficar desanimados, abatidos diante da morte, mas nós devemos nos fortalecer, tendo a firme esperança de que
a nossa morte, o evento de nós deixarmos esta vida, ela será simplesmente uma passagem para uma condição em que haveremos de nos apresentar diante de Cristo. E que esse corpo que nós estamos deixando será um dia resgatado quando Cristo Jesus voltar. E ele nos promete que seremos integralmente salvos. Não será somente o nosso espírito, a nossa alma, a consciência que temos deste mundo. O nosso corpo será restaurado, nosso corpo será resgatado da sepultura. E isso nos dá a esperança para que nós possamos então caminhar de acordo com essa luz que Cristo Jesus anuncia que é o que nos guia neste mundo, para que nós não venhamos tropeçar, para que tenhamos um caminhar em conformidade com a vontade de Deus, porque somos iluminados, clareados pela própria palavra de Deus, que é a luz para as nossas vidas, luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés. A condição de que nós haveremos de nos apresentar a Deus após esta vida, que a nossa morte, a morte do justo, não passa de um pequeno sono. Isso nos dá a esperança e a confiança de poder dizer, como o salmista, que ele se deita, ele pega no sono, ele pode então descansar tranquilo e ele desperta, porque é o Senhor quem o sustenta. E nós podemos ter essa confiança de que o dia de amanhã não é motivo para preocupação para nós, se estaremos vivos ou não, se teremos o nosso sustento ou não. Se nós confiamos em Deus, sabemos que caminharemos de acordo com a sua vontade e que haveremos de trilhar o melhor caminho para as nossas vidas, seja aqui presente neste mundo, seja na nossa vida futura. E Cristo quer nos dar esta certeza. Cristo quer nos conduzir de acordo com a sua vontade. Jesus podia saber do futuro, podia prever e ter conhecimento daquilo que já havia acontecido distante dele, assim como foi o evento da morte de Lázaro, em que, mesmo estando distante, ele sabia que Lázaro já havia morrido. Mas nós não temos essa capacidade, mas ele tem. Cristo Jesus tem a capacidade de saber o que acontecerá conosco a cada dia. Portanto, que nós possamos nos entregar à direção de Deus para que ele conduza os nossos passos hoje, para que no amanhã estejamos no lugar certo, em conformidade com a vontade dele. Que Deus possa nos conduzir, que ele nos dê ânimo, nos dê forças a cada dia e que nós possamos então ter também a disposição de cumprir a vontade de Deus, mesmo que nos pareça loucura, ainda que nós possamos ter a visão que foi a visão que os discípulos tiveram, de que ir para a Judéia seria um suicídio, porque lá queriam matar Jesus. Ele estava disposto a ir, porque era a vontade de Deus. Então que nós possamos buscar a vontade de Deus, ainda que ainda que nos pareça loucura fazer a vontade dele. E a mensagem que Deus deixa nos nossos corações para decidir em conformidade com a vontade dele é sempre uma mensagem também de paz. Se nós estamos olhando com os olhos naturais, sem colocar na presença de Deus as nossas vidas, pode nos trazer tormentos, como foi o que levou para os discípulos que olharam com os olhos naturais. E Tomé chega a dizer: vamos para morrer com ele. Ora, esta não era a vontade de Deus, que eles fossem morrer com Cristo Jesus, mas era a vontade dele, de Deus, para que eles fossem para a Judéia presenciar
a manifestação do poder de Deus. A morte de Cristo, esta sim, estava na vontade de Deus. Ele volta para a Judéia e ele ali entrega a sua vida. Mas ninguém a tomou, ninguém prendeu a Cristo Jesus sem a sua permissão e lhe tirou a vida. Mas ele entregou porque aquele era o momento certo. Porque ele, como ele diz no versículo 9, estava caminhando de acordo com a luz. Ele caminhava enquanto era dia. Ele caminhava não no mundo das trevas, mas no mundo de Deus. E Deus quer que nós possamos caminhar de acordo com a sua luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai de amor, te glorificamos por este dia, pelas lições que nós aprendemos de ti, pela oportunidade de meditar na tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir em conformidade com os teus ensinamentos, com a tua sabedoria. E que a sabedoria que vem de ti possa falar aos nossos corações, possa encher os nossos corações, nos dando paz para andar em conformidade com a tua vontade. Não nos deixe desviar, não nos deixe andar em trevas, mas que haja luz para os nossos caminhos. É a nossa oração. Amém.